Olá, sejam bem-vindos à aula 14 do curso O Líder Transformador. E nesta aula nós vamos agrupar todo o conhecimento que nós adquirimos até agora para que você seja capaz de auxiliar a empresa a gerar resultados duradouros. Nós vimos que para que você se transforme em líder, você tem que ter um líder de referência, você precisa saber fazer perguntas reais de liderança e entender o contexto no qual a sua liderança é exercida. Nós vimos também que você precisa ser um líder na sua essência, praticar as competências fundamentais da liderança, entender que a cada momento você tem que ter um estilo mais apropriado e fizemos uma breve introdução ao que é estratégia. Agora, nós vamos compreender o que você deve fazer para que a sua atuação seja relevante para que a empresa tenha resultados duradouros. E para isso, você tem que ter uma compreensão de quais são os possíveis comportamentos que uma pessoa pode ter em relação à empresa. O seu principal objetivo deve ser transformar as pessoas, principalmente as clientes, em defensores da marca da empresa em que você trabalha. Uma pessoa, ela pode assumir qualquer posição entre dois extremos de comportamento. No extremo mais baixo, ela pode ser uma terrorista e no extremo mais elevado, uma defensora da marca. O que é uma terrorista? É aquela pessoa que ela está em um determinado ambiente e ninguém perguntou nada para ela e ela sai falando mal da empresa. Por exemplo, uma vez eu estava na recepção de um hotel quando chegou um executivo e ele estava falando aos berros ao telefone. E quando ele desligou, eu não o conhecia, mas ele virou para mim e descascou a marca de uma empresa de seguro-saúde. Então, esse comportamento é o comportamento de um terrorista, ou seja, ele destrói a marca da sua empresa. Lá no outro extremo, você tem aquela pessoa que também está em um ambiente, ninguém perguntou nada para ela e ela fala muito bem de uma empresa ou serviço. É aquela pessoa que, por exemplo, ela vai a um restaurante e ela gosta tanto do restaurante que ela não vê a hora de chegar e contar para os seus amigos ou para algum colega de trabalho. Essas são as pessoas que nós chamamos de defensoras da marca. E são essas pessoas que você deve procurar desenvolver ao seu redor. Como que você faz isso? Como líder, você deve auxiliar a empresa a transformar-se em uma comunidade formada por pessoas que possuem o mesmo propósito, os mesmos valores e as mesmas crenças, principalmente que os clientes mais lucrativos. É claro que a empresa vai atender todo tipo de cliente, mas até mesmo para que ela possa atender clientes que não dão tanto lucro assim, ela precisa se preocupar em atender primeiro aqueles que são mais lucrativos. Eu já falei sobre propósito aqui. O que é um valor? Bom, um valor, ele nada mais é do que um princípio que as pessoas se utilizam para a tomada de decisão, principalmente quando essa decisão pode resultar no prejuízo de alguma pessoa. Então são valores a ética, a honestidade, a justiça. Um líder nunca vai ter grandes problemas se ele falar a respeito dos seus valores, mas ele sempre vai se meter em encrenca quando ele define bem as suas crenças. Qual é a diferença entre um valor e uma crença? A crença, ela define melhor um determinado valor, ela especifica melhor o que quer dizer o valor que você tem. Por exemplo, você pode ter o valor como justiça, ou melhor, você pode ter a justiça como um valor importante para você. E eu vou dizer a você que, olha, de fato, justiça também é um valor importante para mim. Entretanto, quando eu peço para você definir o que significa justiça, você pode dizer algo do tipo, olha, justiça para mim significa eu oferecer oportunidades iguais para todos. E aí eu posso dizer para você o seguinte, olha, mas justiça para mim significa oferecer oportunidades maiores para quem entrega mais. Portanto, duas pessoas podem ter o mesmo valor e crenças absolutamente diferentes. É por isso que, em geral, você nunca vai se meter em encrenca quando fala dos seus valores, mas você pode se meter em sérios problemas quanto mais você defende e especifica as suas crenças. Um bom líder, ele sabe dizer quais são as suas crenças e fomentar isso, não apenas para atrair pessoas com as mesmas crenças que a sua, mas para deixar bem claro a todos como que ele pensa. Algumas empresas são famosas por de fato construir ao seu redor uma comunidade
formada por pessoas que possuem mesmos propósitos, valores e crenças. Empresas como a Apple, Four Seasons ou mesmo a Harley Davidson são clássicas nessa capacidade de construir e manter uma comunidade ao seu redor. Eu vou dar como exemplo a Harley Davidson apenas porque é um pouco mais fácil de você compreender do que eu estou falando. Quando um cliente da Harley Davidson, a moto dele quebra, esse cliente, ele nunca pensa assim, eu vou levar então em um mecânico qualquer para consertar. Esse cliente da Harley Davidson também, ele não fica bravo com a moto a ponto de falar assim, bom, não quero mais uma Harley Davidson, vou comprar, sei lá, uma Kawasaki. O que um cliente da Harley Davidson faz? Ele leva a moto normalmente em uma autorizada da marca. É por isso, inclusive, que proporcionalmente o seguro de uma Harley Davidson ele custa menos. E ao chegar lá é que eu quero que você preste atenção na cena que eu vou descrever a você. Quando ele está entrando na concessionária com a moto, vem ali um técnico da empresa correndo e diz assim, o que aconteceu com a nossa moto? Olha só, ele fala com a nossa moto, mas a moto é do cliente. E o cliente, ele não se sente constrangido de entrar embaixo da moto e dizer para o técnico o seguinte, olha, estamos com vazamento aqui, precisamos consertar. Nisso, chega o gerente da loja, que é, portanto, o líder da loja, e fala assim, o que aconteceu com a nossa máquina? E você, ao observar essa cena de longe, você perde de vista, sob o ponto de vista do comportamento, né? Quem é o cliente, quem é o funcionário e quem é o líder da empresa, porque eles não se comportam como tal, eles se comportam como pessoas que pertencem a uma mesma comunidade. É isso que você tem que fazer, é isso que você tem que ajudar a empresa a se transformar. É claro que aqui eu estou citando marcas muito grandes, mas em São Paulo, por exemplo, você tem muitas cafeterias e cada cafeteria tem um estilo que melhor atende aos seus clientes. Aqui perto, por exemplo, do meu escritório tem uma cafeteria que se chama Otávio Café, hoje já é uma cafeteria bastante grande. E o Otávio Café, de fato, é uma cafeteria voltada para o trabalho. Quer dizer, quando você vai lá durante a semana, principalmente, você vai encontrar um monte de gente trabalhando dentro da empresa, que passa às vezes horas dentro da cafeteria e a pessoa está lá trabalhando, respondendo e-mails, fazendo até às vezes conferências via Skype com outras pessoas. Cada cafeteria tem um mote, tem um atrator, né? Ou seja, um conjunto de características que atraem um certo tipo de público. E isso também é uma forma de você criar uma comunidade ao seu redor. Agora, o que é importante? Não importa em qual empresa você trabalha, você precisa compreender qual é o seu papel de líder na criação desta comunidade. E para isso você precisa entender o seguinte, qual que é o seu papel? O seu papel está diretamente relacionado ao que o Shaw Smith, que é um importante consultor especializado em marketing da experiência do consumidor, ele fala, olha só as palavras dele. Essas palavras dizem respeito à liderança e à experiência do cliente. A experiência que você entrega aos seus clientes todos os dias, através de cada transação, direta e indiretamente, ou constrói ou destrói valor para a sua marca. Em cada transação, ou está se criando valor para a marca da sua empresa, ou se está destruindo valor para a marca dessa empresa. E qual é o seu papel nisso? O que é importante é você perceber que, como líder, você é responsável pela experiência do empregado. O que é isso? A experiência do empregado é exatamente tudo aquilo que ele vive sob a sua presença. A melhor forma de você observar a experiência do empregado é, de fato, você imaginá-lo chegando na sua casa e, de repente, a esposa dele chega também do trabalho e os dois decidem ir para o jantar. Pois bem, no meio do jantar, a esposa do seu empregado vira para ele e diz assim, querido, como foi o seu dia hoje? A resposta do seu empregado para a esposa dele é a experiência real que ele vive na sua presença dentro da empresa. Por que você deve se preocupar tanto com essa experiência? É porque é essa experiência que gera ou não a satisfação do empregado. Existem pesquisas que mostram que as pessoas estão dispostas, inclusive, a ganhar menos se elas tiverem que mudar de um chefe que não a está agradando. Portanto, quando você tem uma pessoa que está descontente com você, às vezes essa pessoa nem reclama, ela prefere ir embora e até ganhar menos para não ter que ficar na sua presença se você for um líder muito ruim. Essa satisfação do empregado ela é fundamental para nós,
porque é ela que altera o comportamento do empregado. E por que eu estou tão preocupado com esse comportamento? É porque esse comportamento é que vai afetar os principais momentos nos quais são geradas as experiências do cliente perante a empresa. Não é difícil você entender o que eu estou falando. É só você lembrar na última vez que você teve que falar com a sua companhia de telefonia celular. Essa experiência aí é uma experiência real, quer dizer, você liga para essa empresa e depois de ficar 20 minutos esperando, atende um funcionário e diz assim: olha, sua ligação é muito importante para nós, qual é o seu CPF? Anota o número do protocolo. Aí você explica todo o problema que você está enfrentando e essa pessoa vira para você e fala: ah, não, não é o meu departamento, eu vou te transferir para o departamento que vai arrumar esse seu problema. Aí quando transfere, você fica mais 20 minutos esperando. Quando atende a pessoa, o que ela fala? Qual que é o seu CPF? Anota o número do protocolo, pois não, e a hora que você está explicando o problema, cai a linha e volta tudo de novo para o começo. Ou seja, essa experiência é a experiência real do cliente com profissionais da empresa e ela é fundamental para nós, porque é ela que vai gerar a satisfação do cliente. Ela é a principal responsável pela satisfação do cliente. E aqui eu quero fazer uma interrupção numa explicação para você compreender como as empresas falham nisso. Em geral, elas procuram fazer ações de marketing para resolver esse problema de satisfação do cliente. E é mais ou menos assim, eu vou dar uma exagerada, mas é mais ou menos assim que acontece. Chega o diretor de marketing para o presidente da empresa dizendo que os clientes estão insatisfeitos e que ele, portanto, vai fazer uma ação que vai envolver uma comunicação muito forte para com os clientes e isso vai ser extremamente importante para recuperar a marca perante ao mercado. E aí ele vira para esse presidente da empresa e diz assim: presidente, para fazer essa ação, nós vamos precisar de um orçamento de 4 milhões de reais. O presidente vai virar para esse diretor de marketing e vai falar algo mais ou menos assim: 4 milhões? Não, vamos falar em números redondos, não é? 5 milhões. Pronto, e resolve lá o problema de satisfação do cliente. Entretanto, nesta mesma empresa, o diretor de recursos humanos vira para este presidente e fala assim: olha, nós estamos com um problema aqui na liderança da empresa e essa liderança precisa ser treinada. E para isso, eu vou precisar de 100 mil reais. E o presidente fica com o olho arregalado e diz assim: 100 mil reais? Não, isso é muito. Toma 50 mil e se vira para os próximos 2 anos no treinamento dos líderes. Esse é o grande problema que as empresas enfrentam. Por quê? Elas gastam fortunas para ações de marketing e se esquecem de treinar os seus líderes. E eles são responsáveis pela infraestrutura que vai dar suporte à satisfação desse cliente. Ou seja, elas gastam muito mais dinheiro do que seria necessário se elas se preocupassem no treinamento, no desenvolvimento de seus líderes. Continuando a nossa explicação. Então, os seus funcionários são responsáveis por essa experiência do cliente, que vai gerar a satisfação dele, mas eu não quero que o cliente seja apenas satisfeito. Aliás, quando o cliente ele está apenas satisfeito, saiba que a empresa corre o risco de perder ainda 80% dos seus clientes. Por quê? Porque quando o cliente está satisfeito, ele não tem nenhuma conexão emocional com a empresa. É só você observar o que acontece com as companhias aéreas. Aqui no Brasil não importa, quando você tem que fazer uma viagem, você nunca fica preocupado com em qual companhia você está indo, você fica muito mais preocupado com o valor da passagem aérea. Isso significa que é uma falência total do marketing dessas empresas. Então, nem sempre os clientes estão insatisfeitos depois de fazer uma viagem com essas empresas, apenas que não faz diferença nenhuma. Eles conseguiram sair do ponto A ao ponto B e foi irrelevante o serviço prestado pelas empresas, porque elas não conseguiram fazer nada que de fato despertasse a atenção, o interesse do cliente para ter a preferência por uma ou outra empresa. Esse comportamento do cliente, ele precisa, portanto, ser alterado por essa experiência que ele tem com a marca. E essa alteração tem que fazer com que ele se torne leal à empresa. Porque se o cliente não se torna leal à empresa, não há como você gerar lucratividade e crescimento. Não é difícil se compreender isso. Não adianta nada os departamentos de vendas e de marketing da empresa trazerem clientes para dentro se todos os demais departamentos estão perdendo. Ou seja, o resultado vai ser muito menor. O que tem que acontecer é esses departamentos trazem clientes para dentro da empresa e todo mundo tem consciência de que não pode perder. Aliás,
É comum eu ver gerentes dentro da empresa acreditar que somente os departamentos de venda, marketing e financeiro são responsáveis pelos resultados. E não importa qual departamento você vai administrar, você também é responsável pelos resultados da empresa. Isso é uma consciência que todo líder tem que ter, e isso começa com a experiência que ele gera nos seus empregados, porque é essa experiência que vai gerar a experiência do cliente. É por isso que seus profissionais são os principais responsáveis por isso. E a experiência deles é uma propagação da experiência que eles vivem na sua presença. Daí a importância de você saber liderar de maneira a criar uma comunidade ao seu redor com os mesmos propósitos, valores e crenças e gerar uma experiência que não seja empobrecedora, estressante, desestimulante, mas sim uma experiência que seja relevante, marcante e inspiradora. Bons líderes têm consciência disso e procuram fomentar esse tipo de experiência para todos os seus funcionários. Vamos em frente.